bom dia! Passamos todos hoje um excepcional dia, um excepcional domingo para você. Estamos aqui mais um dia, mais uma mensagem para que você possa ser abençoado, mais uma mensagem para que a gente possa abrir os nossos olhos para tudo que é certo, tudo que é verdadeiro, tudo aquilo que nos faz crescer a cada dia. E não esquece, já curte aí, curte, dá um joinha, curte e aperta lá o sininho. Nos segue no canal se você não está seguindo ainda, aperta o sininho lá e dá 2 toquinhos nesse sininho para você receber as notificações. Toda vez que o nosso vídeo subir, você vai ser o primeiro a receber esse vídeo, essa mensagem, tá certo? Já curtiu? Então bora lá. O nosso tema de hoje é intervenção. Intervenção é o nosso tema de hoje. E o título da nossa mensagem é Confie plenamente. Confiar plenamente é não ter dúvida do que vai acontecer. E aqui tem uma frase que diz assim: tudo depende da nossa resposta à dificuldade. Você tem que crer, ou você crê, ou você desanima. Tudo depende da nossa resposta à dificuldade. Crer ou desanimar. Ou você crê que você vai chegar lá, que você vai alcançar os seus resultados, ou você desanima e para no meio do caminho. E tem uma mensagem lá, eu acho que é em Ford, que fala assim: se você crê ou se você não crê, se você crê que vai conseguir ou se você não crê que vai conseguir, das duas maneiras você está certo. Você só tem êxito naquilo que você acredita. E quando você não acredita, infelizmente, você não tem êxito naquilo porque você não confiou plenamente, tá certo? E o nosso texto de hoje está lá em Ezequiel 37, 3, 4. Essa passagem fala que quando ele teve uma conversa com o próprio Deus, Ezequiel teve essa conversa com o próprio Deus quando Israel estava passando por uma dificuldade e ele estava num vale de ossos secos. E vamos lá, que diz assim, e ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E quando ele deu a ordem para que aqueles ossos se levantassem, esses ossos eles foram se unindo e pouco tempo depois já existia um exército. E tudo que você precisa muitas vezes é decretar uma palavra, é ter fé que isso vai acontecer, que os seus sonhos vão ser realizados. Mas se você não crê, isso não será possível de acontecer. E no livro ele diz assim: a humildade de Ezequiel diante da pergunta de Deus é algo que me chama a atenção. Quando confrontados com a visão impactante do vale de ossos secos, Ezequiel, apesar de estar em uma conversa direta com o próprio Deus, não se apressava a dar uma resposta precipitada. Na verdade, ele teve a atitude e a prudência
e a humildade, pois reconheceu que somente Deus detém o poder de dar a vida ou tirá-la. Entenda que quando você está embaixo de uma palavra profética ou de uma palavra que o próprio Deus disse, você pode alcançar coisas maiores e melhores. Aqui nessa passagem, ele demonstra a humildade em reconhecer. Esse reconhecimento dizendo que só Deus poderia fazer, e de fato existem milagres como aquele, dos ossos secos. Somente Deus poderia fazer um milagre como esse. Mas existem muitos milagres na sua vida que Deus dá a sabedoria para que você possa alcançar o topo, para que você possa alcançar aquilo que tanto quer. Mas para que você adquira essa intimidade, para que você possa ouvir a voz dele e você ter uma direção direta na sua vida, você precisa ter um encontro com ele todos os dias. É crucial para que você tenha uma intimidade e aprenda a reconhecer a voz dele quando ele dá uma direção para você. E como eu sempre gosto de frisar aqui, não é sobre religião, mas é sobre vida. Quais as maneiras que escolhemos viver, se olhando para o desânimo, como diz a nossa frase, ou crendo que podemos alcançar cada um dos nossos objetivos, cada um dos nossos sonhos. E quando você tem os seus sonhos, os seus objetivos atrelado à vontade do Pai, isso fica muito mais fácil de ser realizado. Entender isso é tomar uma medida para que Deus possa intervir quando for impossível, como no caso dos ossos secos. Aí ele continua: é crucial compreendermos o contexto dessa passagem, em que Ezequiel e o povo hebreu se encontrava cativos na Babilônia, cercado por desânimo, angústia, desesperança e humilhação. A visão que ele teve representava um povo, o seu povo naquele momento, uma nação de ossos secos e um cenário desolador. Muitas vezes você pode estar olhando apenas para as circunstâncias momentâneas, sem enxergar tudo aquilo que pode vir, sem enxergar uma solução para um problema que muitas vezes você não está enxergando, é normal. Mas por que não está enxergando? Porque você só enxerga, os seus olhos só estão treinados para olhar para o problema, para as situações difíceis, para o caos. Você nunca treinou os seus olhos para olhar para a solução, para olhar além daquilo que os seus olhos podem ver. E quando você treina essa visão, você vai muito mais longe, porque você aprende a olhar com os olhos espirituais para cada situação difícil na sua vida. Aí continua: então, a resposta de Ezequiel evidencia um coração humilde e confiante, pois apenas Deus seria capaz de intervir em uma situação tão desoladora. Assim aconteceu. Como essa história, aprendo que a chave para viver grandes milagres é justamente confiar. Quando nos desesperamos, tentamos resolver tudo da nossa maneira e depositamos a esperança em nossa própria força. Apenas nos cansamos e acabamos falhando.
Por isso é essencial reconhecer e depender da sabedoria de Deus. Depender da sabedoria de Deus. Depender da sabedoria de Deus é você confiar plenamente. É você confiar. Mas o que eu sempre digo, que quando você confia, você não fica de braços cruzados. Pelo contrário, você age. Você vai para cima. Você enfrenta as batalhas, os desafios. É aquele jogo que eu sempre falo. É você acreditar como em 100%, acreditar 100%, como se dependesse 100% de Deus, e trabalhar como se dependesse 100% de você. Essa é a junção perfeita para atingir todas as suas metas, os seus sonhos, para atingir tudo aquilo que você tanto quer para essa vida. Atingir as suas metas, os seus sonhos, os seus objetivos, você precisa fazer essa junção. Confiar como se dependesse 100% de Deus e trabalhar como se dependesse 100% de você. Essa junção é a junção perfeita. Quando você acredita, você não desanima. Quando você acredita, você tem fé, você vai para cima, você se movimenta em busca daquilo que você quer. E quando isso está atrelado à vontade do Pai, quando isso está atrelado aos desejos do Pai, isso fica muito mais fácil de ser alcançável, porque você tem um exército a seu favor, você tem o Todo-Poderoso ao teu favor, para te dar instrução de como conseguir, de como passar pelas batalhas, como derrotar cada gigante que aparece na sua frente. Mas para que isso aconteça, a renovação da sua mente é necessária para que você avance cada dia mais. Entenda que isso é o mais importante. Para que possamos evoluir todos os dias, é necessário que você renove a sua mente todos os dias para viver o novo, para viver sempre o novo. Aí ele continua: não sei quais áreas da sua vida estão como o vale de ossos secos, sem esperança ou expectativas, mas saiba que você precisa confiar plenamente, pois o mesmo Deus que ressuscita os mortos pode intervir em circunstâncias contrárias e devolver a vida onde só existe trevas. Só Deus pode dar a direção correta do que você precisa fazer no dia de hoje. Hoje é mais um dia que a gente precisa ser grato por todas as coisas. Hoje é mais um dia que você acredita e vai em busca dos seus sonhos. Hoje é mais um dia para que você desenhe, coloque mais uma pecinha da sua meta, daquilo que estava faltando, mais um tijolinho dos seus sonhos para ser colocado. O que você não pode é desanimar. Você precisa crer plenamente, confie plenamente que os seus sonhos vão ser realizados. E quando você atrela os seus sonhos aos sonhos de Deus, isso fica muito mais fácil de ser realizável. Muito mais fácil. Mas não quer dizer que vai ser, como diz o ditado, mamão com açúcar. Não, vai ter os desafios. Mas parte da evolução humana, parte da nossa evolução é aprender com cada desafio, é curtir cada momento, é não ficar eufórico quando você encontra, quando você ganha aquele prêmio, e também não ficar deprimido quando se não obtém o resultado que tanto a gente quer. O ideal é
estarmos sempre em equilíbrio, buscando estar em homeostase, estar em equilíbrio, sabe? Um elogio não pode fazer você dar pulos de alegria, assim como uma crítica também não pode te desanimar, não pode te deixar para baixo. São esses pontos que a gente precisa equilibrar. E quando você confia plenamente nele, ele entra com essas intervenções e te dá sabedoria para enfrentar cada desafio, para pular para mais uma etapa, mais uma fase e conquistar tudo aquilo que você deseja conquistar, tá certo? E é isso aí, pessoal. Nossa palavra hoje chave foi intervenção. Tudo depende da nossa resposta à dificuldade. Tem uma palavra que fala: no mundo tereis aflições. Isso é certo, porque está escrito: no mundo tereis aflições. E qual que é a chave para se passar pelas aflições da vida? Crer e não desanimar. Crer e não desanimar. Porque as aflições virão, mas Jesus, ele nos ensina que quando você aprende a renovar a sua mente todos os dias, quando você aprende a olhar o problema, não única, exclusivamente um problema, mas uma oportunidade de se aprender algo novo, você fica mais suscetível a passar por esse obstáculo sem sentir tanto peso, sem sentir tanta dor. Isso é evolução, isso é evoluir, isso é renovar a sua mente todos os dias. Com isso, você passa por qualquer obstáculo. Com isso, você passa por qualquer obstáculo e não existe nada que possa te parar, tá certo? É isso aí, pessoal. Não esquece, curte, comente, compartilhe. Ó, curte, joinha, tá certo? Lá, ó, vamos lá, segue o canal, vai lá no sininho, tem um sininho aqui do lado, aqui, em algum lugar aqui, tem um sininho aqui do lado, ó. Clica no sininho, tá certo? Coloque lá para que você receba todas as notificações e toda vez que subir um novo vídeo aqui no canal, você vai ser um dos primeiros a receber essa notificação, tá certo? Tamo junto, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, Deus abençoe.